é um dos principais líderes brasileiros nesse setor aí. E está entre aqueles brasileiros que estão inconformados, né, insatisfeitos com essa lei, Agostinho, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, porque ela é produto de inúmeros interesses, mas, sobretudo, o interesse das distribuidoras. E aí ele está entre aquelas pessoas, Daniel Lima, a quem eu dou agora o bom dia, que estão convencidos de que agora resolveram taxar o sol. Foi isso que aprovaram na Câmara. Muito bom dia, não é, Daniel? Explica isso para nós. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Augustinho. Olha, você não sabe a felicidade de conceder uma entrevista para você, Cláudio. O grande alagoano, uma pessoa que muito nos orgulha, que orgulha o nosso estado. E você, olha, eu estou realmente no céu agora, tá? E com muita energia solar. Já que estamos falando de energia solar, né? Nada melhor que estar no céu, né? Augustinho. Mas aí... porque Alagoas é um estado pequenininho e quando as pessoas daqui conseguem vencer na vida e se tornam uma referência para o Brasil e para o mundo, isso alegra muito aqueles que aqui residem, sabe? E que nasceram aqui. Então, Cláudio, parabéns a você também, Augustinho. Você tem uma linha fantástica também de entrevista. Mas vamos lá. Olha, veja bem... Taxar o sol? Taxar o sol. Tá, Cláudio. A proposta que que foi aprovada, o PL 5829, efetivamente ele taxa o sol a partir de 2023, tá? Então, aquela questão, toda aquela luta nossa para efetivamente não se taxar o sol, isso foi simplesmente assim desconsiderado e a Câmara dos Deputados, por quase sua imensa maioria, taxou o sol. O artigo 27, né, do PL 5829, ele prevê que a taxação comece em 15% a partir de 2023. Essa taxação, segundo eles... Opa, estamos com um problema aqui. A Juliana vai refazer a ligação. É que essa questão, viu, Agostinho, é muito complexa e envolve muitos interesses, né? O que é que acontece? Tem as distribuidoras de energia que querem cobrar de quem instala os sistemas de energia solar na sua casa ou na sua empresa. Eles querem cobrar pelo uso do poste, dos cabos, né? Dos cabos de energia. E assim, é uma cobrança excessiva, exagerada, que inclusive praticamente pode até inviabilizar a energia solar no Brasil, um país tropical com sol abundante. Essa é que é a grande preocupação. E o que se viu na Câmara mais uma vez me parece ter sido o triunfo do lobby dos poderosos, né? Uma associação perversa entre as distribuidoras de energia, aquela que manda a conta de luz para sua casa, né, que essas empresas, com empresas supostamente representativas empresas grandes, né, ou associações supostamente representativas do pessoal da energia solar, e aí deu nisso aí. E o Daniel já está na linha com a de gente, novo. Cláudio. Então, Daniel, fica à vontade, deu um problema aí, mas pode continuar o seu raciocínio. Então, Cláudio e Augustinho, essa taxação que começa em 2023 em 15%, chegando a 90% em 2028 e a partir de 2029, 100% do uso do fio B. O que é isso? Fio B é justamente o custo de distribuição, da distribuição de energia. Para vocês terem uma ideia do que esse custo representa, por exemplo, dentro do consumidor de baixa tensão, o custo de transporte de energia, distribuição e transmissão, está representando aproximadamente 50% da conta de um consumidor, por exemplo, aqui no estado de Alagoas. Isso também nos demais estados, nas demais distribuidoras, essa situação ela permanece. Então, esse custo, a proposta que foi aprovada na Câmara, passará a ser descontado dos créditos que forem gerados pelas usinas solares implantadas nos lares, nos comércios e nas indústrias
como também no setor rural do nosso país. E, para mim, isso é uma cobrança descabida. Eu vou justificar o porquê. De 100% das usinas, Cláudio Augustinho, implantadas no Brasil, essas pequenas e micro-usinas da geração distribuída, 80% delas é em cima do telhado ou no terreno da própria unidade consumidora. Ou seja, ela só utiliza a rede de distribuição para exportar energia. E essa exportação de energia para a distribuidora, ela é gratuita, ela não é paga. Ela é simplesmente devolvida, ela pode ser devolvida em até 60 meses pela distribuidora para aquele consumidor, se ele vier a consumir essa energia lá na frente. Mas se ele continuar gerando crédito indefinidamente durante 60 meses, essa energia ela é entregue e não é reembolsada. Então, veja bem, eles justificam a cobrança do uso do fio, é como se no fio tivesse uma bateria. Aí, o que é que eles dizem? Não, vocês só geram durante o dia, porque é geração solar. Vocês exportam o fio, então no fio deles deve ter uma bateria, né? E à noite, quando não há geração solar, aquela energia que foi armazenada no fio, ela retorna para casa, para abastecer a casa. Só que não é assim que funciona. O fio, ele transmite, ele transporta energia. Essa energia que nós produzimos a custo zero para a distribuidora, por exemplo, no momento de crise elétrica, como nós estamos atualmente passando o país, ela é utilizada pela distribuidora para abastecer os vizinhos daquela unidade que está produzindo energia, e ela vai ser utilizada por toda aquela vizinhança, fazendo com que a distribuidora passe a não comprar a energia que hoje, para vocês terem uma ideia de como como o setor elétrico brasileiro está, o custo marginal de operação, ou seja, o custo de operação do sistema, chegou na semana passada a mais de R$3.000 por megawatt-hora, e essa semana baixou para 2.500. Quando a gente paga uma tarifa de energia no lar, no comércio, de 1.000, hoje a gente está pagando R$1.000 o megawatt-hora. Agora, Daniel, o que está acontecendo no Brasil com essa aprovação aí desastrosa do projeto na Câmara esta semana, né? Eu vi no seu artigo no site Diário do Poder, você dizendo que isso também aconteceu na Espanha e foi um desastre total. Eu queria que você explicasse isso, né? Por que é que essa decisão da Câmara pode ser desastrosa para o Brasil? Olha, veja bem, hoje nós deveríamos estar fazendo justamente o contrário. O formulador de política pública deveria estar incentivando a geração distribuída, porque Cláudio e Augustinho, ela é 100% construída, todo o investimento é 100% privado. Ou seja, é o dono de casa que não aguenta pagar R$1 por quilowatt, é a empresa que não tem caixa para pagar R$1 por quilowatt consumido, que investe e de certa forma, potencializa todo o sistema, porque essas usinas são construídas por todo o território nacional. Hoje nós temos GD em 5.351 municípios. E falando da Espanha, eles tentaram taxar o sol lá também. Tentaram não, taxaram, e foi um desastre. Por quê? Porque o investimento, Cláudio, ele depende de uma coisa chamada de payback, ou seja, quem investe espera ter um retorno do investimento. Hoje, o payback de uma usina solar, ele está para baixa tensão entre 3 a 5 anos, a depender do local, do estado onde aquela usina foi implantada. E para um consumidor de média tensão, ele está entre 5 a 11 anos. Claro, se você vai cobrar do crédito gerado de 15% a 90% de 2023 a 2029, você automaticamente vai
prejudicar esse payback. Ele vai passar tranquilamente aí entre 7 a 9 anos para baixa tensão, e para média tensão aí sim é que se torna completamente inviável. Então, na verdade, o projeto de lei, ele desincentiva a geração distribuída. Agora, Daniel, Oi. Desculpa, o que está por trás disso? Porque nós leigos aqui, a energia solar parece tudo de bom, né? Tudo de bom. É energia limpa, ela devolve ainda o excesso para a rede, é mais barata, agora menos barata, né? Mantendo esse formato que foi aprovado na Câmara, lógico que o negócio fica menos atrativo. Mas o que está por trás dessa história toda, Daniel? Sinceramente, Augustinho e Cláudio, são os interesses corporativos de grandes grupos, a grande maioria deles atuam em diversos países, no setor elétrico de diversos países. Grupos de distribuidoras de energia? Também. Então, e que eles enxergam na geração distribuída um grande mercado para eles, e além disso, eles não querem, como é que eu posso assim, ceder uma fatia desse bolo, né, para ninguém. Hoje nós temos, Cláudio e Augustinho, 17 mil empresas atuando em GD, praticamente em todos os municípios brasileiros. 17 mil. E nós devemos ter aí por volta de 10 a 15 grupos que dominam o setor elétrico. E olha, se a gente analisar os balanços dessas companhias, nós vamos enxergar que nos últimos 2 anos elas tiveram lucros bilionários. Seria muito interessante, assim, elas apontarem em seus balanços de acionistas qual é o custo efetivo da GD. Ou seja, qual é o prejuízo que a GD está dando para ela? Por exportar energia. GD é geração distribuída, que é a energia fotovoltaica solar, né? Exatamente. Então, seria muito importante que eles sinalizassem isso. Países como a Itália, que hoje eles têm 30% de participação de geração distribuída no país. A Itália importava energia, hoje exporta para os países vizinhos, graças à geração distribuída. A Austrália, que é um país que tem as dimensões e o clima muito semelhante ao nosso, ela já vai em 17% de participação da geração distribuída na sua matriz. E aqui no Brasil nós estamos em 0,7% das unidades consumidoras brasileiras. Nós não chegamos ainda a atingir 1% das unidades consumidoras brasileiras, que hoje somam 85 milhões, então a gente aí, 0,7, a gente está falando de 700 mil unidades consumidoras com geração distribuída no Brasil. Então, o marco legal é de todo ruim? Não, ele é importantíssimo para o segmento. Esse marco legal ele foi discutido até junho, quando deram entrada, pelo menos na última versão do PL que nós discutimos, até junho ele tinha uma redação diferente dessa que foi acordada pelas associações nacionais, né? E a gente não concorda com esse modelo. Por quê? Porque eles tiraram de alguns artigos do marco legal que nós discutimos com todo o segmento, que eram fundamentais. Por exemplo, a gente até entenderia uma taxação do fio, mas só a partir do momento que a geração distribuída começasse a representar 10%, no mínimo, das unidades consumidoras brasileiras. Aí sim, o segmento começou a ter um pesozinho, e aí sim vamos começar a pagar, né? Mas deixa essa fonte ganhar fôlego, deixa ela expandir, porque não vamos matar essa criança no berço, que é o que está acontecendo. Eu costumo dizer, Cláudio, que a ANEEL, ela está com a síndrome de Medeia, sabe? Porque a geração distribuída, a resolução 482, que foi atualizada pela 687 em 2015, ela é filha da ANEEL. Foi a ANEEL que efetivamente propôs
e aprovou essa resolução. E hoje, a gente tem na ANEEL um organismo, uma agência reguladora que é totalmente contrária à GD. E outra coisa que nos preocupa é que nesse marco legal, é justamente a ANEEL, foi estabelecida agora por lei, né, pelo 5829, que vai dizer o seguinte: olha, entre benefícios e despesas que a geração distribuída proporciona, ela é que vai quantificar isso, ou seja, em valor. Então, na verdade, isso nos preocupa também muito, né, porque a postura dessa agência tem sido muito contrária. Daniel, eu queria saber o seguinte, na prática, o cidadão que estava planejando instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa, botar lá os painéis no telhado para diminuir o tamanho da conta, né? E diminui em 95% o tamanho da conta, é por isso que essas empresas poderosas não têm interesse nisso, né? Que o cidadão possa conquistar essa condição. E eu gostaria de saber que com a aprovação dessa lei, o que é que muda de fato? Aquele cidadão que planeja fazer isso, ou planejava fazer isso, agora vai ser diferente, não é? Veja bem, Cláudio. Isso vira um mau negócio, ou afinal de contas não é tão vantajoso mais quanto era antes? Queria que você explicasse isso na prática. Certo, veja bem. Não, o negócio continua sendo um dos melhores investimentos do Brasil, tá? Para o consumidor. Por quê? Porque hoje o Brasil, em dezembro, chega na liderança da tarifa mais cara do planeta, do mundo. Então, qualquer ação que o consumidor faça para tirar esse custo fixo, que é essencial, ninguém vive sem energia, vale muito a pena. Então, a geração distribuída, ela está nessa categoria. Dentro do marco legal, tem muitas coisas que são muito positivas. Por exemplo, ele está resguardando, ou seja, mantendo os direitos de quem instalou a geração distribuída até 12 meses após a aprovação, a sanção do projeto de lei, né, passando a ser lei. Então, após 12 meses dessa data, ele mantém por 25 anos todos os direitos que hoje tem, ou seja, não modifica nada. Então, nós temos uma janela de oportunidade aí de 18 meses aproximadamente, e o conselho que eu dou a quem paga a energia e não está satisfeito com o valor que está pagando, é que invista em geração distribuída o quanto antes, faça qualquer esforço que for necessário para implantar a geração distribuída em seu negócio, na sua residência, na sua indústria, na sua fazenda, porque a partir de 2023, não é que o negócio se torne inviável, mas ele deixa de ser tão atrativo como hoje, tá? Outra coisa que o Marco Legal implantou, que foi muito bacana, isso aí a gente não pode deixar de reconhecer, é que ele transformou a geração distribuída, ela era um recurso energético distribuído, ou seja, ela fazia parte de uma categoria que a gente chama de RED. Mas agora não, agora eles efetivamente estabeleceram que os projetos de geração distribuída passam a ser considerados como uma ação de eficiência energética. E quando isso acontece, as empresas podem fazer uso do P&D delas para investir em geração distribuída. Outra coisa do marco legal que a gente também não pode desconsiderar foi que eles instituíram um programa que vai atender justamente as habitações de interesse social. Então, elas passam a ter um programa específico para essa categoria, que é muito importante, porque da mesma forma que uma mansão sofre com o pagamento de uma conta de energia, o trabalhador que recebe o salário mínimo e hoje já paga de 100 a 200 reais de conta de energia, ele também precisa ter acesso à energia solar para baixar essa conta, tá? Então, Cláudio e Augustinho, a gente não está aqui como crítico do PL 5829 na sua integralidade. A gente só não entendeu o seguinte: como é que esse PL foi discutido por mais de 200 associações
de vários segmentos. Nós temos um documento assinado por todas essas associações e depois, de junho para cá, toda a negociação foi feita por 3 associações nacionais apenas e ninguém mais participou do processo. Então saiu esse pacote aqui, esse pacote pronto, né? E de imediato foi entregue, já foi votado de forma imediata, e isso nos preocupa muito. Por quê? Porque o que foi que mudou efetivamente, né, para que tivesse essa celeridade? Porque hoje as distribuidoras assinam um acordo concordando plenamente com o marco legal da geração distribuída. Então, tem alguma coisa. E eu também não posso concordar, Cláudio, é que é o seguinte, veja só, você é nordestino, eu vou te dar um dado que é danado. Minas Gerais, ela tem 1,2 gigas de geração distribuída instalada em Minas. Se nós somarmos os 9 estados nordestinos, nós alcançamos a mesma potência do estado de Minas Gerais. Olha só, um estado, ele conseguiu atrair investimentos na mesma proporção dos 9 estados nordestinos, que tem, inclusive, maior capacidade de radiação solar, ou seja, aqui é mais atrativo o negócio. Então, esses números, essas distorções regionais e estaduais, tem a questão da renda, que é fundamental, ela tem que ser analisada também. Então, se você leva a medida unificada para todo o Brasil é diferente. O Nordeste é diferente do Sudeste, do Sul. E aqui, o que nós entendíamos era o seguinte, quando se colocou os 10% de nivelação da geração distribuída em todas as distribuidoras, era para que a gente tivesse justamente a oportunidade de nivelar a geração distribuída em todo o território nacional. Tá? Mas hoje não. Da forma como está, essas distorções vão continuar a acontecer e, efetivamente, a gente ainda vai ficar refém da geração termoelétrica, né? Que, infelizmente, é a grande opção dos planejadores atuais do setor elétrico brasileiro, né? Bom, de qualquer forma, o projeto ainda vai passar pelo Senado, né, Cláudio? Exatamente. Há esperança ainda de modificação. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de Daniel Lima, ele que é diretor da RD Sol, da Rede de Negócios de Energia, e presidente da Associação Nordestina de Energia Solar, um dos maiores especialistas brasileiros em energia, em geração distribuída, energia fotovoltaica, né, como é tecnicamente denominada energia solar. Quero agradecer muito a sua presença aqui, Daniel, no nosso programa. Haverá, com toda certeza, outras oportunidades para a gente ampliar o debate e, enfim, o seu tempo foi muito precioso para nós. Muito obrigado mesmo pela gentileza, viu? Cláudio Augustinho, eu é que agradeço pela gentileza e pelo espaço e pela atenção que vocês dão ao nosso segmento. Muito obrigado. Grande abraço, tá? Importante Abração. assunto.